Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Só até aí. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, ó Deus. É um grande privilégio realmente, ó Deus, estar na Tua presença. E nessa noite, ó Deus, se o Teu Espírito Santo, ó Pai, não falar à igreja, em vão, ó Deus, estamos todos nós aqui. Se nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo não se mover no meio do Teu povo, é em vão a minha oração, é em vão a nossa fé. Mas nós cremos que o Senhor está conosco aqui nessa noite, ó Pai, e se move poderosamente nas vidas e nos corações de cada homem e cada mulher que entrou aqui, para receber, ó Deus, da Tua parte, aquilo, ó Deus, que vieram buscar, e sair daqui cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, como foi dito já aqui, quando você chega nesse lugar, você vem com alguma expectativa ou nenhuma expectativa. Há pessoas que chegaram nesse lugar, como já foi dito, porque tinham que vir, porque já vinham, porque é costume vir no domingo. Existem pessoas que chegaram aqui com a expectativa, dizendo em seu coração: será que é hoje que o Senhor vai me curar? Será que é hoje que o Senhor vai falar comigo? Será que é hoje que o Senhor vai me dar a minha resposta? Os corações das pessoas estão em alguma expectativa diante de Deus. E hoje pela manhã, assim que eu acordei, Deus ele falou ao meu coração com esse texto, dizendo que não é pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que você veio buscar da parte de Deus aí onde você está, enquanto eu prego, enquanto se louva aqui na frente, o Espírito Santo de Deus, ele se move aí onde você está. Se você crê, e você pode sair daqui liberto, curado, transformado, renovado na presença de Deus, porque não depende de mim, não depende do cantor, não depende do tom de voz que se usa aqui na frente, não depende do belo cântico, não depende da eloquência, não depende do conhecimento, depende apenas do Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono de todos nós. E nessa noite, irmãos, quero meditar com vocês sobre o que acontece quando um homem ele decide andar com Deus. Mas o que é andar com Deus?
Andar com Deus, irmãos, é estar com uma íntima comunhão com o Senhor em todo o tempo. E a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: por que que eu tenho que andar com Deus? Nós andamos com tantas pessoas durante o dia, durante a noite. Nós andamos com muitas pessoas ao longo da nossa vida, pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que trazem bons momentos para a nossa vida, pessoas que trazem maus momentos. Mas a pergunta é: quantas vezes nós andamos com Deus? E se nós andamos com Deus agora? E por que que nós devemos andar com Deus? Primeiro, porque quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, era o desejo do Senhor que o homem andasse com Deus todos os dias. E todos os dias a Bíblia diz que Deus vinha visitar Adão na viração do dia, para que Adão pudesse andar com ele, para que Adão pudesse ter comunhão com ele, para que Adão pudesse conhecer a voz de Deus, para que Adão pudesse ter intimidade com Deus. Então a primeira coisa que você precisa perceber é que todos nós temos que andar com Deus, porque você foi criado para isso. Amém? É para isso que você foi criado, você foi criada. Deus não criou você para você andar no mundo com centenas de pessoas e não andar com Ele. Deus criou você para andar com Ele. Amém? E nessa noite Deus quer que você saia daqui dizendo: eu vou continuar andando com Deus, ou eu hoje vou começar a andar com Deus. Segundo, porque se o homem não andar com Deus, estará completamente perdido. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte. E por que isso acontece, irmãos? Chega ali na Praça de Cajueiro e diz a algum daqueles jovens que estão se drogando que o caminho que ele está é ruim, ele vai acreditar? Porque para ele parece bom, mas o seu fim é a morte e o inferno. Chega para qualquer pessoa que não conhece a Jesus e diz assim: olha, Jesus é o único caminho, entra por ele. Se o Espírito Santo não convencer, jamais essa pessoa crerá. Porque ela acha que o caminho por onde ela vai é bom. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós trilhamos caminhos que nós achávamos que eram bons e terminamos quebrando a nossa cara muitas vezes na vida. E tudo isso acontece justamente porque as pessoas não querem andar com Deus, porque elas se esquecem de andar com Deus, porque elas não buscam andar com Deus. Até muitas vezes os próprios crentes não perguntam mais a Deus para tomar uma decisão, não consultam mais o Senhor para tomar uma decisão, confiam no conhecimento de alguém, confia no seu próprio conhecimento, confia nas aparências exteriores, confia no dinheiro, confia na influência de alguém, confia em qualquer coisa, só não confia em Deus. Mas quando o homem e a mulher decidem andar com Deus, todos os seus caminhos são iluminados. Você vê tudo o que está à sua frente, porque você pergunta ao Senhor e Ele revela a você aquilo que você não sabe. Porque você coloca os seus caminhos na mão de Deus,
entrega eles ao Senhor e todo mais o Senhor faz. Isso é o que acontece quando a gente aprende a caminhar com o Senhor. E quantas vezes, irmãos, porque nós não quisemos andar com o Senhor, quantas vezes nós já quebramos a cara? Já quebramos a cara, tomando decisões erradas, entrando por caminhos errados, tomando posicionamentos que não eram aquilo que Deus queria para a nossa vida, e tudo que nós ganhamos naquele tempo foi a vergonha, o fracasso e a derrota. Para hoje nós nos lembrarmos do que passou e do que aconteceu, de tudo que você sofreu, para que você se lembre que aquilo aconteceu porque você não andava com Deus. Mas quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós colocamos diante de Deus todos os nossos caminhos, é impossível que nós façamos a escolha errada. É impossível que nós quebremos a nossa cara, porque estamos colocando o nosso futuro nas mãos de Deus. Amém? Deus também, Ele se alegra com a amizade do homem. E é por isso que o homem deve andar com Deus. Muita gente pensa que não, mas sabia que o maior prazer de Deus é ser amigo do homem e da mulher? Ou porque você acha que Deus criou você? Deus, Ele nos criou para que nós fôssemos amigos dEle. Você hoje pode ser amigo de Deus, amigo íntimo do Senhor, um amigo que está na sua casa, que mora com você, que anda com você, que conversa com você, que fala com você, que ouve as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas fraquezas, as suas limitações. Um amigo que avisa a você das coisas que o diabo muitas vezes tem tentado fazer na sua vida. Um amigo que é para nós a maior riqueza das nossas vidas. Um amigo que estará lá conosco, mesmo quando eu e você andarmos pelo vale da sombra da morte. Esse amigo é Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 14. João capítulo 15, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando você é amigo de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Quem crê nisso? Deus, Ele se preocupa com você em tudo o que você faz e como você vive, e Ele te protege. Quando você começa a caminhar com Deus. Já contei aqui para os irmãos o testemunho da meia. Que eu não tinha uma meia, a minha meia era furada. Isso quando eu morava com meus pais ainda, há muito tempo.
E Deus tocou no coração de uma irmã e disse a ela que comprasse uma meia para mim. E o Senhor, Ele se preocupa até se faltar uma meia para o seu sapato. Sexta-feira nós fomos a um restaurante, eu e a minha família. E eu vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu. Pedi uma porção de batatas fritas e o garçom disse: você vai querer pimenta? Vou. Quando eu peguei a pimenta, quando eu estava indo com a mão em direção à pimenta, uma voz falou assim dentro de mim: não pegue, vai cair dentro do seu olho. Na minha cabeça eu disse: impossível, besteira da minha cabeça, porque essa garrafa, até para sair a gota é ruim, que você faz assim e fica esperando a gotinha se formar, só se eu fizer a garrafa de colírio. Mas Deus se preocupa ou não se vai cair a pimenta no seu olho? Eu coloquei a pimenta na batata e quando eu fechei, o frasco era novo. A gotinha ficou um pouquinho dela na borda da garrafa. Quando eu empurrei, a gota caiu dentro do meu olho. Deus cuida ou não cuida? Mas a gente acredita, às vezes sim, às vezes não. Amém? Mas quem lembra do Salmo 91 que diz assim: aos seus anjos dará ordem até para que não tropecem em alguma pedra. Amém? Então, quando eu e você decidimos ser amigos de Deus, decidimos andar com o Senhor, Deus, Ele se torna amigo de verdade de você e é o melhor amigo que você poderia ter na sua vida. Um amigo fiel. Um amigo que não vai contar as histórias que você está contando a ele para ninguém. Um amigo que quando você der as costas a ele, ele vai continuar estendendo a mão para você. Um amigo que mesmo quando você não merecer, ele vai estar lá para você. Um amigo que mesmo quando você magoá-lo, ele não vai ficar com raiva de você, ele vai te perdoar e vai te amar e vai te abençoar mesmo assim. Um amigo fiel que não vai abandonar a aliança que tem com você por amor do seu nome. Um amigo que vai te avisar qual direção você deve ir e qual direção você deve tomar. Quando nós estamos na presença desse amigo, irmãos, a nossa casa, a nossa vida, ela se torna um reino de paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus ele passa a ser o nosso amigo, ele passa a reinar em nossa vida, a nossa vida passa a ser cheia de paz. Sofremos batalhas, tribulações e ataques do inimigo, mas como diz a palavra de Deus, em tudo abatidos, mas não destruídos. Porque o Senhor não deixa. E é muito bom ser amigo de Jesus. Lembram-se da história de Lázaro? Quantas pessoas em Israel morreram na época que Jesus caminhava por lá? Muitas. Geralmente Jesus ressuscitava as pessoas assim que elas acabavam de morrer. Era porque ele estava perto, era porque o funeral estava passando na frente dele, era porque um pai veio chamar pedindo socorro, era porque uma mãe veio chamar. Mas quando a gente é amigo de Jesus é diferente. Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus foi até o túmulo de Lázaro e levantou Lázaro da morte. Porque Lázaro era amigo de Jesus. Quando eu e você somos amigos de Jesus,
nem a morte não tem poder sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Porque quando nós morrermos, nós não seremos entregues nos braços da morte, nós seremos entregues nos braços do Pai. Seremos entregues nos braços do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso amigo. Quando nós viajamos para uma cidade distante, nós procuramos a casa de um amigo para ficar, a casa de um familiar. Quando nós morremos, nós também procuramos a casa de um amigo. Jesus é seu amigo nessa noite? Se Ele é, quando você fizer esta viagem, você sabe onde vai se hospedar para sempre. E Ele disse: já vos tenho preparado um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para cada um de nós existe uma casa preparada no céu. Para cada um de nós que somos amigos do Senhor Jesus, há uma casa preparada nos céus. Deus precisa, neste momento, irmãos, Deus precisa de homens e mulheres que andam com Ele. Amém? Primeiro, porque a glória de Deus precisa encher a terra, e a glória de Deus ela só vai se manifestar na terra através da vida da igreja. A igreja foi escolhida por Deus para brilhar lá fora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Um alqueire é uma bacia, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós, irmãos, temos a responsabilidade de levar a glória de Deus ao mundo. Amém? Por que Deus também tem necessidade de pessoas que andam com Ele? Primeiro, porque os ímpios dizem que Deus não se importa com nada e vivem uma vida completamente perdida. Irmãos, se nós sairmos para pregar a palavra aos homens ímpios que não creem em Deus, que já desistiram até inclusive de acreditar na sua existência, se nós sairmos lá fora sem o Espírito Santo, seremos completamente fracassados e derrotados. As pessoas precisam sentir a presença do Espírito Santo, que flui da sua vida para elas, através de uma vida onde você caminha com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés foi para o monte e passou muito tempo na presença de Deus, quando ele desceu, o seu rosto resplandecia. E quando você passa muito tempo com Deus e depois você sai e vai ao mundo e evangeliza e prega a palavra, o seu rosto resplandece lá. O Espírito Santo ele flui da sua vida para a vida do ímpio, toca na vida do ímpio, convence a vida do ímpio, mostra a ele que Deus é um Deus vivo, que fala, verdadeiro, que não está preso dentro das páginas desse livro, mas que está fluindo através da sua vida. Por isso Deus precisa de homens e mulheres que andam com Ele. Irmãos,
Deus também precisa de pessoas que andam na sua presença, porque até os crentes, muitos deles já não acreditam mais que Deus fala no meio do seu povo e nem fala com ele. Existem pessoas aqui que vivem em uma profunda depressão espiritual e emocional. E vão e voltam. E nenhuma diferença se faz na vida dessa pessoa. Porque ela já não tem mais fé. Porque ela já não tem mais esperança. Porque ela já não crê mais que Deus fala com ela. E a Bíblia diz que é você quem tem que se arrepender e não ele. A Bíblia diz que é eu e você que tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer que Deus fale com você, arrependa-se, porque é pecado achar que Deus não fala mais com você. Você que está nessa situação, Jesus pode libertar o mais miserável de todas as situações espirituais e devolver a fé para o seu coração. Jesus pode libertar o mais endemoniado de todos e devolver a paz. O mais atribulado, o mais perturbado, o mais afligido por todos os lados, que não tem mais esperança nem fé, Jesus pode libertar você. E é por isso que Deus precisa de pessoas que andam na sua presença, porque Deus vai falar com estas pessoas através de você. Amém? Quando você falar, o Espírito Santo vai tocar nela como uma flecha. Ela não vai suportar a presença de Deus. E ela vai se entregar a Jesus completamente. É muito triste, irmãos, o momento em que nós estamos vivendo hoje. Um momento que foi profetizado por Jesus Cristo. Ele disse assim: quando o Filho do Homem vier, porventura ele ainda encontrará alguma fé na terra? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda continua falando com o seu povo. E creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre o mesmo. Ele fala no meio da igreja, Ele cura você, Ele liberta o endemoniado, Ele pode ressuscitar o morto, sim. Ele pode, o Senhor pode todas as coisas, se nós depositarmos a nossa fé no nome dEle e clamarmos para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Nós somos o povo que Deus comprou com seu sangue. Somos nós o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Esta é a igreja do Senhor que Ele comprou com o seu sangue. O Senhor não sofreu em vão. O Senhor não nos deixou órfãos, sem pai. Ele nos enviou um Consolador, o Espírito da verdade que está em nós, para vencer o mundo. Então Deus, Ele precisa de pessoas que vão caminhar com Ele todos os dias, porque os crentes têm perdido a fé. Dá uma passeada por aí, nesse bairro aqui mesmo, nesse bairro aqui. E você vai encontrar dois tipos de igreja. Uma que está querendo fazer com que Deus fale à força.
uma que está fazendo de todo tipo de macumba e rodopeio estranho, querendo que Deus fale com as pessoas, sendo que Deus não está ali. E muitas pessoas saem daquele lugar mais angustiadas do que quando entraram. E muitas pessoas saem daquele lugar com ódio de Deus, com ódio das Escrituras Sagradas, porque muito do que era dito que era Deus ali não era Deus. Se você continuar andando nesse bairro, você vai encontrar uma igreja ou várias igrejas onde as pessoas estão espiritualmente mortas, religiosas vazias, mundanas, ímpias, perdidas, sem Deus, dizendo que o Espírito Santo não fala mais, dizendo que Deus não batiza mais com o Espírito Santo, dizendo que Deus não cura mais, dizendo que não é necessário que os jovens se separem do mundo, dizendo que não é necessário que a igreja se separe do mundo. São igrejas que colocam nos seus altares pessoas que simplesmente cantam e tocam muito bem, mas que não têm o Espírito Santo em suas vidas. Igrejas completamente mornas e mortas, que só servem para preencher o ego do status de pessoas ricas que querem ver os seus filhos de gravatinha no Natal. Igrejas mortas, sem o Espírito Santo. Mas nesse lugar, o Senhor ainda fala, porque Ele é o mesmo. O Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que manteve a sua aliança, Ele a mantém até hoje. Ele fala conosco, Ele fala com o seu povo. Ele ainda distribui dons espirituais, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda derrama poder sobre a igreja. E nessa noite Ele convida você para andar com Ele. Deus precisa de homens e mulheres que vão caminhar com Ele neste tempo. Porque a presença dos demônios nunca foi tão séria nesse tempo como antigamente. Amém? Você vai encontrar, irmãos, a presença do demônio, muitas vezes até dentro da casa de pessoas crentes. Você vai começar a encontrar e ver o demônio agindo na vida das casas ao seu redor. Algumas noites atrás eu estava orando. E enquanto eu estava orando, eu dormi. E no meu sonho, 4 demônios se colocaram ao meu redor. E um deles colocou a mão na minha cara e disse: você é um problema. Estamos tendo problemas aqui por causa de você. Deus quer fazer isso com você. Você precisa ser um problema na vida de Satanás e não ele na sua. Amém? Porque Deus derramou o poder sobre você para pisar serpentes e escorpiões e para repreender todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano algum. O diabo precisa odiar a sua vida. Quando você lê os relatos bíblicos, você vê que quando os demônios se encontravam com Jesus, eles começavam a ficar desesperados e diziam: já veio aqui nos destruir? Você precisa destruir as obras do diabo. Através da sua oração, através da sua caminhada com Deus. O poder de Deus está disponível. Amém? Não depende de mim,
não depende de você, não é por força, não é por violência, não é por obrigação, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele está na igreja. Irmãos, nós vemos a ação dos demônios de uma forma avassaladora nesse país. E nós ficamos vendo os crentes tão preocupados com tantas coisas, estão preocupados porque um demônio estava arrastando um suposto Jesus pelo samódromo, estão preocupados porque o ex-presidente Lula está recebendo entidades malignas para presidenciar o país, estão preocupados porque eles não estão só lá. Eles estão aqui. Quem já teve o privilégio de caminhar nessa praça e não ter ninguém fumando maconha? Eles estão lá. Agora, os demônios estão lá. Deus precisa de homens e mulheres que andam com Ele, para repreender, para mudar, para transformar o ambiente ao seu redor. E eu vejo tantos crentes preocupados, achando que Bolsonaro é quem vai proteger pastores e pregadores e ministros e igrejas de serem fechadas pelos homossexuais, ou que Bolsonaro é quem vai impedir que os gays andem nas ruas nus, se endemoniando e fechando igrejas. Bolsonaro não tem esse poder. E nem Lula também não tem o poder de abrir a porta do inferno e sair todos os demônios de lá. Agora, a igreja tem o poder de transformar a nação onde ela está orando por ela. A igreja tem esse poder. Não coloque a sua confiança em um homem. Não coloque o seu medo em um homem. Coloque a sua confiança no Senhor. Porque é Ele quem muda as situações. É Deus quem verdadeiramente protege a sua família. Se Bolsonaro segurar a caneta e não assinar o casamento gay, isso não impede que Satanás levante alguém lá dentro da sua casa como um gay. Quem impede? Jesus de Nazaré. Quem liberta? Jesus de Nazaré. Não coloquem as suas confianças em homens, nem estejam discutindo sobre que homem é o melhor, porque infelizmente nenhum presta, mas nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, interceda pela nação, pelos homens, pelos reis, pelos governadores, para que vocês tenham uma vida mansa, para que vocês possam comprar um bujão dignamente. É só orando. Mas as pessoas têm perdido a sua fé em Deus e achado que suas passeatas, suas postagens, seus banners, seus livros, seus folhetos vão fazer alguma diferença. E a palavra de Deus, ela ressoava com muita força para mim essa manhã, e eu repeti ela várias vezes hoje. Não é por força e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito Santo. Se nós entendermos, irmãos, esse mistério, a nossa vida será profundamente transformada. Amém? Essa é a hora dos crentes se lembrarem da verdadeira guerra espiritual que está aguardando eles em oração. Foi no momento que Daniel orou
que os demônios que estavam atrapalhando a bênção dele foram derrotados. E quantos de nós já tivemos as nossas bênçãos presas e nós é que fomos derrotados na oração? Você foi que muitas vezes começou a dizer assim: Deus não quer me curar, Deus não quer me levantar, Deus não quer. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, na vida de Abraão, Isaque e Jacó, é que Deus disse a Abraão que a sua descendência seria a maior de todas e que ele contaria os seus filhos como se fossem as estrelas do céu. Abraão, Isaque e Jacó tiveram 3 mulheres estéreis. Abraão tinha uma mulher estéril. Deus disse que ia dar uma grande descendência a ele. Aí Deus cura Sara. Depois Eliezer vai atrás de uma esposa para Isaque e encontra a Rebeca. Rebeca era estéril. Como é que vai dar continuidade à promessa de Deus? A Bíblia diz que Isaque ora por 20 anos. Você tem fé para orar por 20 anos por algum propósito? O Senhor pode todas as coisas. Amém? Nós é que limitamos o poder de Deus. Se você perder um pulmão, o Senhor pode criar outro pulmão em você. Quem crê? Deus criou o céu e a terra. O que é um órgão que você perdeu? O que é algo que o diabo levou de você? Nós é que colocamos limites no poder de Deus e dizemos, mas isso Deus não faz. Deus faz. Se você crê e estiver disposto a pagar o preço da oração, Deus ele está disposto a responder, eu e você, quando você disser assim, eu vou ficar aqui e vou orar até que o Senhor me responda. Quando Deus percebe que você não vai desistir, Ele derrama a bênção sobre você. E Isaque fez isso. 20 anos ele orou. Depois de 20 anos veio Jacó e Esaú. Aí Jacó procura uma esposa. A esposa que ele não gostava, que ele foi enganado, né? Mas aí pela lei ele teve que se casar com ela porque já tinha dormido. Era uma mulher que dava muitos filhos. Mas a outra que ele amava não dava nenhum filho. Raquel. Mas Jacó começou a orar ao Senhor e Deus novamente abriu a madre de Raquel. Sabe o que Deus quer com esses 3 homens? Olha só que coisa engraçada, como Deus trabalha na vida do crente. Ele diz assim para Abraão, a tua descendência será a maior. Mas eu tenho uma mulher estéril, eu sei. Isaque, eu preciso dar continuidade à descendência do meu pai, mas a minha mulher é estéril. Jacó precisa dar continuidade à descendência de seu pai, mas a mulher é estéril. Deus precisa que cada crente seja levado aos seus impossíveis para poder que o crente ande com Deus na presença dele. Todos vocês, eu, todos nós, algum dia temos que passar pelo vale da sombra da morte, experimentar impossíveis, experimentar dificuldades, promessas que Deus nos faz e as coisas aparentam que em vez de estarem indo para frente, estão indo para trás, mas é porque Deus nos leva até o nosso limite, até que a gente aprenda a caminhar com Deus. Amém?
Coloquei aqui que durante a caminhada cristã, uma coisa que muito vai atrapalhar a sua andada com Deus, a sua caminhada com Deus, são coisas que você mesmo faz. Eu mesmo faço. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 25. Se existe uma carta na Bíblia que fala sobre guerra espiritual, essa carta é a carta de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu irmão, porque somos membros uns dos outros. Amém? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que ajudar ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que esteja longe de vós toda amargura. A amargura é um tipo de depressão. Cólera, que é um ódio. Ira, gritarias, blasfêmias e todo tipo de malícia. Essas coisas atrapalham a sua caminhada com Deus, amém? Viu aqui no versículo 27, quando o apóstolo Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo, ele coloca todas essas coisas que ele fala aí, porque tudo isso que ele fala aí, mentir, furtar, viver cheio de cólera, viver cheio de ira, gritarias, blasfêmias, entristecimento do Espírito Santo de Deus, tudo isso dá lugar ao diabo. Tudo isso, irmãos, dá lugar ao diabo. E eu tenho visto tantas pessoas dizerem assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, com a minha vida. Mas mente muito. Mas quando está dentro de casa é gritaria. Mas é irado, é cheio de cólera, é amargurado, murmura o tempo todo. Toda vez que você faz isso, você dá lugar ao diabo. É como se você colocasse uma nova cadeira dentro da sua casa para que um novo demônio se sente lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu me sentei para assistir um filme e o Espírito Santo falou bem assim comigo: você quer que eu veja isso? Você está me trazendo para a sua casa para que eu veja isso aí com você? Quantos de nós, quantas pessoas hipócritas estão por aí postando nas suas redes sociais que existe tanta operação maligna no meio do mundo e a operação maligna come no centro da sua sala? Filmes de bruxaria, filmes de feitiçaria, filmes onde passam cenas de sexo, filmes onde passam cenas de adultério, filme onde tudo isso entristece o Espírito Santo da graça de Deus. Deus não quer ver esse tipo de lixo dentro da sua casa. É crente que diz que é crente, mas que se envolve com São João. Você está perdido, você está morto espiritualmente.
crente não deve nem ir ver, não deve nem dançar, não deve nem usar roupa quadriculada nesse tempo para mostrar ao mundo que você é diferente deles. Você não deve pegar nas suas coisas, você não deve pegar nas suas bombinhas, você não deve pegar nos seus milhos, você não deve pegar nas suas canjicas. Faça a sua canjica em casa e ore ao Senhor por ela, mas não compre a de fora, porque ela foi consagrada aos demônios. O Senhor já falou isso aqui algumas vezes, e quantas vezes as pessoas continuam cometendo o mesmo erro e o demônio está lá dentro da casa delas, colocando mais um lugar no sofá para que um demônio novo se sente lá, colocando o demônio, tratando o demônio. Tem pessoas que tratam demônios como convidados de honra dentro da sua casa. Vêm aqui e pregam contra a macumba, contra a bruxaria, mas quando chegam em casa, é um super-herói que faz uma mágica, é um super-herói que faz uma bruxaria, é alguém que levanta uma caixa dessa de som com o pensamento da mente. Isso é demônio. O que é que você vai dizer para o seu filho? Que o Superman é tão forte quanto Jesus? Nós precisamos acordar, porque muitos crentes têm dado lugar ao diabo e por isso o Espírito Santo não faz mais maravilhas no meio do povo. Amém? Muitas pessoas têm me questionado e eu mesmo tenho questionado ao Senhor: por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por que que o Senhor não faz mais maravilhas no nosso meio? E a resposta que eu recebi do Senhor foi essa: porque entristecem o meu Espírito Santo. Se nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, como é que nós queremos que ele se mova no nosso meio? Queremos que ele se mova na nossa casa. Como é que queremos que ele se mova na nossa família? Amém? E a Bíblia está bem clara dizendo: não deis lugar para o diabo, não trate o diabo como convidado de honra, coloque ele para fugir da sua casa, invoque a presença do Espírito Santo de Deus para dentro da sua casa. Não deixe os programas do mundo tocando as músicas seculares deles lá. Desligue essa porcaria e vá louvar o hino ao Senhor, para que o Espírito Santo venha com graça sobre você. Quando o homem ele anda com Deus, toda a sua descendência é do Senhor. Amém? Quando Adão teve Caim e Abel, Abel era do Senhor, mas Caim era maligno. E Caim matou Abel e não ficou ninguém mais que adorasse ao Senhor Deus. Só que Adão teve outro filho chamado Sete. E a palavra Sete em hebraico significa o escolhido. Aí a Bíblia diz que Sete teve outro filho chamado Enos, que significa o homem. E quando Enos nasceu, Enos era um homem de Deus. A Bíblia diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor novamente. E depois Enos teve outro filho chamado Cainã. Cainã significa aquele que toma posse da vitória. E Cainã invocava o nome do Senhor. E ele teve outro filho chamado Maalaleel, que significa Deus é santo. Um homem que começou a viver em santidade e andar com Deus. E teve outro filho chamado Jared, que significa sou parte da descendência de Deus. Jared teve um filho chamado Enoque, que significa o dedicado. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 365 anos. Enoque andou com Deus. E porque Enoque andou com Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que eu acho que ele estava na presença de Deus, e Deus disse assim: não precisa mais você voltar, fica aí mesmo.
E Enoque ficou lá com o Senhor no céu. Porque andava, e a Bíblia diz, porque Enoque andava com Deus. E quando a gente estuda a genealogia de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, você vai ver o nome de todos esses homens que eu falei. Porque foi da descendência de Sete que nasceu José, o pai adotivo de Jesus. Um homem fiel a Deus. Quando o homem e a mulher andam com Deus, toda a sua descendência se torna uma descendência piedosa na terra. E Deus andou assim com Noé, andou assim com Abraão, e hoje o Senhor quer que nós andemos com Ele dessa forma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer como é que o crente ele realmente anda. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O quê? Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.